E olha só, agora a gente quer falar com você aí, principalmente você que já passou por aquela situação de lidar com alguns invasores na sua casa, sobretudo aqueles que oferecem risco para a nossa vida, viu? Você aí, sabia que os escorpiões são os animais peçonhentos com o maior número de acidentes notificados aqui no Brasil? E a presença deles é cada vez mais comum no nosso dia a dia, viu? Entre as principais causas do aparecimento deles estão a melhor adaptação desses animais às mudanças climáticas e, claro, a expansão urbana, né, que está fazendo a gente, as nossas casas, chegar onde antes era um espaço apenas deles. Por outro lado, tem aqueles animais que não oferecem nenhum risco à saúde humana, ou aos animais domésticos, por exemplo, mas podem causar um grande problema aí na sua casa. Sabe de quem que eu tô falando? Dos cupins, viu, Gui? Ninguém quer enfrentar um problema desse, né, Biane? Estragar os móveis, tudo aquilo que você planejou, lutou para ter. Então, ó, vamos descobrir como é que a gente pode se proteger desses invasores, como eu disse, né? Aquelas companhias que você não quer ter aí na sua casa. E ainda, aprender sobre algumas plantas que são repelentes. Olha que solução prática que a gente vai trazer para você. Então vamos conversar agora com a especialista em controle de pragas urbanas, Paula Jasper. Paula, seja bem-vinda, viu? Boa Obrigada. tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Deixa eu pegar aqui, ó. Pega Eu entrego para você. Obrigada, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo espaço. Paula, seja bem-vinda, viu? Que bom Obrigada. viver a tarde com você. Paula, quando a gente fala das pragas urbanas, a gente já fala assim, pragas, né? Já é aquela coisa Já assim, eu vem não aquele quero peso, né? ter na minha casa. Mas dificilmente a gente não vai ter, porque elas fazem parte da natureza e estão por todos os lugares, né? Como que a gente... Tem épocas do ano em que a gente consegue visualizar mais essas pragas? Sim, normalmente elas estão mais presentes ali no início da primavera, mas o momento ideal para se controlar, né? Fazer um tratamento preventivo ou uma medida preventiva, né? A adoção das medidas preventivas é nessa época do ano, outono e inverno, onde a gente não tem esse aumento populacional. Por que que o aumento populacional se dá no verão? Acelera o metabolismo, as pragas atingem maturidade sexual mais cedo, então a gente tem esse boom, assim, né? Elas querem sair. E por outro lado, né, Paula, é justamente nessa época, como parece que elas somem um pouquinho, que as pessoas relaxam, né? E pensam, não preciso mais cuidar, não tá aparecendo mais, acho que meu problema foi resolvido. Então, às vezes, ele só tá adormecido em algum cantinho ali. Exatamente. Tá mais fácil de se controlar agora, né? Pra gente é muito mais fácil e tranquilo agora do que depois, numa emergência, precisar atender, né? Com certeza. Em casa, o que a gente pode fazer, por exemplo, em relação aos escorpiões? Tá, existem as medidas preventivas, né, que eu acredito, assim, que a gente tem que sempre buscar. Hoje em dia a gente tem o Google, a gente tem aí um monte de ferramentas, né, para se buscar essas medidas. Entre as medidas mais básicas estão a utilização de telinhas nos ralos, nas grelhas, porque o escorpião, ele desaloja através dos ralinhos, ele ama barata, então comumente ele habita a caixa de esgoto. Então a utilização desses ralinhos, tanto nos ralos de pia quanto de chão, é importante. A vedação através daquela cobrinha de areia, né? Por baixo das portas. Por baixo das portas. Evitar material em desuso acumulado, né? Principalmente papelão e madeira. Né? Então, Quintal, são algumas né? dicas ali no quintal, evitar acumular esse material, porque a sensação térmica é muito gostosa para eles, né? Então, isso ajuda na reprodução. E lembrando que a reprodução do escorpião, ela é assexuada, é por partenogênese, ele se autofecunda numa condição ideal, quando ele tem água, abrigo e alimento, ele vai se reproduzindo. Não precisa proliferou ali, tem vários, por isso vai acontecer a reprodução. Se tiver um na condição ideal, numa ele condição vai ideal, aumentar aquela população. E a condição, assim, a condição mais importante, né, para o desenvolvimento de qualquer praga é a oferta de alimentos. Né? Então, alimentos hoje que o escorpião ama, barata. Né? Então, quando a gente tem uma caixa de esgoto que não é trabalhada, ou a gente deixa um material acumulado, lixo, entulho, né? lixo. Então, isso acaba atraindo barata e, como consequência, o escorpião. E os cupins em casa? Que as pessoas também falam assim, eu não quero ter mais isso. Será que se eu colocar um saquinho de alguma coisa, eu espanto? O que funciona em casa pra gente fazer? Então, o cupim é uma praga silenciosa e extremamente agressiva. A gente tem duas principais espécies, né? Que é o cupim de madeira seca, um que deixa um granulado soltinho, e o cupim de solo, que deixa um caminhozinho de terra. A gente tem umas imagens aqui. Exatamente. O que é esse é o cupim de solo. Fica esse rastro de terra bem característico. E ele vai fazendo galeria.
galerias, túneis, né? Se você observar bem o desenho ali da estrutura, são túneis. São túneis por onde ele percorre. E essa terra, isso é um armário, essa terra ele traz do solo, é uma praga subterrânea. Ele traz do solo. Então, como é uma praga subterrânea e se desenvolve aqui embaixo do piso, ele tem um potencial de destruição muito grande. Ele pode causar um afundamento de piso, uma rachadura de parede, né? Então, é uma praga que destrói o mobiliário muito fácil, né? E é silenciosa, aparentemente a gente não está vendo. Então, como se dá essa praga, né? Normalmente as construtoras recortam a parte aérea do cupinzeiro, constroem as casas ali em cima, dali 30, 40, até 50 anos, começa a surgir os problemas. Começa a surgir esses veiozinhos, sabe? A gente tem mais uma foto aqui, não tem? Vamos colocar aqui. Esse é o outro caso que você ilustrou pra gente, Paula? Exatamente. Esse é um cupim de solo, né? Ali ele atacou o batente da porta. Tem alguns indivíduos ali no chão, ali, Sim, ó, dá pra ver. E a destruição do batente bem clara ali, né? Tudo que é material à base de celulose, madeira, papel, roupas de algodão, ele destrói. Paula, e quando a gente fala de cupim... Olha o armário que foi retirado. só, Era um gente. closet, olha a parede como ficou. E é isso que você falou, né? É silencioso mesmo. A gente só descobre a hora que o prejuízo, muitas vezes, já tomou tá conta, feito, né? Exatamente. As pessoas, Paulo, quando a gente fala de cupim, costumam ter alguma historinha, né? Alguma receita que alguém falou em casa. Então, joga tal tipo de produto, usa querosene, usa cravos. O que funciona na hora? Tem alguma solução em casa para amenizar ou para evitar? Então, no caso específico do cupim, esses produtos que às vezes a gente compra já pronto, né, em casas assim, né, especializadas e tudo, de venda liberada, né, qualquer um consegue adquirir, eles dão uma mascarada no problema, não resolve, porque é uma praga que está subterrânea. A gente tem que trabalhar com uma perfuração profunda e aplicar um produto específico. Então, para um momento, assim, na hora que você descobre a infestação e aí ela já fugiu do controle ali, você, né, preocupado, quer usar um inseticida, quer usar um produto, né, desse nível, não vejo problema nenhum, mas depois é muito importante, toda e qualquer situação, não só com o cupim, que fuja do controle, procurar uma ajuda profissional. Um profissional para analisar o cenário, Exatamente. ver se teve alguma coisa que se comprometeu. No caso do escorpião, né, talvez identificar onde está o foco, né, o ninho dele. Escorpiões, hoje as empresas, né, especializadas no controle, elas têm protocolos, técnicas específicas. A gente tem a caçada noturna que dá um norte, uma direção pra gente, para entender aonde esse escorpião, de onde ele está surgindo, onde ele está aparecendo. E é sempre noturno porque ele é uma praga noturna, né? Então a caçada, normalmente ela é à noite, a gente utiliza uma luz negra, faz essa catação, identifica e aí vem com a aplicação química. Existe sim produto, tá, gente? A gente está cansado de ouvir que não existe produto para esse tratamento contra escorpião. Mas existe. Tem 2 produtos, 2 princípios ativos registrados na Anvisa, no Ministério da Saúde, para uso restrito para empresas, mas que controla, sim, o escorpião. Olha que bom isso. E a gente tem coisas em casa tô vendo tudo que isso também aqui, tô achando que são ajudam, dicas né? boas. Conta Sim. pra gente o que a gente tem aqui, quais são as funções, né? Então, aqui a gente tem a citronela, né? Essas plantas são plantas repelentes, elas funcionam muito bem para vários tipos de pragas, mosquitos, formigas, inclusive os escorpiões. Então, as plantas, normalmente plantas aromáticas, elas têm essa função de repelir, né? Eu trouxe aqui as principais e assim, né, que atendem melhor a diversos tipos de pragas. Então, a gente tem a citronela, a gente tem o alecrim, o manjericão e a lavanda. E aí, o cuidado que a gente precisa quando a gente... É bonitinho, né? É fácil de manter, a manutenção é fácil. A gente pode ter como um arranjo decorativo dentro de casa. É isso que eu ia perguntar, não precisa necessariamente estar na terra, num jardim. No quintal, pode ser Esse eu né? trouxe do meu quintal. Aí corta e faz um faz um arranjo. arranjinho, ele já Aí ajuda. você pode extrair o óleo, você pode fazer um arranjo. Olha só. E aí a preocupação é com quem tem crianças e pets, né? Algumas aqui são consideradas levemente tóxicas, então a gente evitaria ter em casa, num jardim. Quais delas? A lavanda e a citronela. A lavanda também, A lavanda também para pets, né? Para Olha. cachorro, para cães e gatos, ela tem uma leve, né, uma moderada toxicidade,
dependendo da quantidade ingerida. E aí é mais indicado o manjericão, o alecrim, que são plantas mais tranquilas. E a citronela também. A citronela também, ela tem essa toxicidade moderada para pets. E a gente não citou esses invasores aqui ainda, né? A gente falou dos escorpiões, dos cupins, mas daqui a pouco vai chegando a época de calor de novo, né? Daqui a uns meses. E aí começa a aparecer o tal do pernilongo, da muriçoca, dependendo da região onde você tá, vai ter um nome, mas aquele mosquitinho que além de transmitir doenças, incomoda, né? Então, a citronela é muito usada para isso também, né, Paula? Maravilhosa. A gente tem hoje em dia no mercado velas, né? A base de citronela, óleo e até o repelente, alguns em sua composição tem a citronela. Ele se vende falando a citronela, né? Quando a gente fala da toxicidade é por ingestão, tá, gente? Assim, porque cachorro e gato. Não é pelo você fez ali um arranjo, vai estar exalando o cheiro, tá tudo bem, né? É mais pela ingestão. Porque eles são curiosos e eles vão. Eles mordem, matinho. Quem tem sabe como que é, né? Muito bom. Aí é legal, porque a citronela, dá pra gente fazer várias coisas com ela também em casa, né? Que repele, na verdade, esses bichinhos indesejáveis. A formiga também é com ela ou não? Porque às vezes dá tanta formiga, né? Então, tem aquelas misturinhas, né, que eu acredito, assim, todo mundo tem uma receitinha de vó, né? Usar vinagre, canela, cravo, super funciona, tá? Mas aí fugiu do controle, precisa procurar uma ajuda. Nesse caso de usar o cravo ou usar essas ervas que a gente tem aqui, Paula, a gente tem alguma solução que dê para fazer assim, vai ferver, fazer como se fosse uma emulsão, um chazinho ali para jogar no quintal, ou usa ela enquanto folha mesmo? Então, dá para usar como folha, né? A gente consegue algumas receitinhas também bem fáceis assim na internet. Vai extrair vai extrair o óleo dela ali, na essência dela e manter por mais tempo. Então, eu indico sim, mas lembrando que são plantas repelentes. Não vai deixar de existir a praga ali, o inseto, eles não vão deixar de passou existir. O efeito, se você está numa área que ele está se reproduzindo, que ele aparece, vai estar ali de novo, né? Exatamente, Então aí é bom você fazer uma dedetização em casa mesmo, algo mais sério, procurar né? uma empresa profissional, conversar com um responsável técnico, é muito importante quando a gente tem crianças, quando a gente tem pets, passar essas informações, sabe? Olha, eu tenho crianças, tenho animais de estimação, quanto tempo eu fico fora. Por causa dos produtos que usa também, né? Exatamente. Hoje em dia, assim, atingiram um grau de tecnologia onde traz uma segurança muito grande, mas ainda assim são produtos químicos, né? A gente precisa usar com responsabilidade. Com certeza. Muito obrigada por você ter vindo. Volte sempre. Obrigada. Já fica convidada para voltar outras vezes. Então, quem sabe pra gente mostrar que a gente faz algumas misturinhas aqui, né, dona Nilma? Pode ser, Paula, mas obrigado mesmo, viu? Por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E a gente reforça, né, a pessoal de casa ficar atentos, né? Os contatos também dela estão na tela, para quem quiser saber mais, e por favor, cuide, né, do seu quintal, porque você está cuidando também da sua família, da sua vida. Principalmente das crianças, com certeza. Seja sempre Obrigada, bem-vinda, viu, Paula? Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda aqui à nossa casa.